A ida de Jesus para o deserto por 40 dias é um episódio significativo e intrigante, mencionado nos evangelhos. Essa jornada, geralmente associada ao início de seu ministério público, é rica em simbolismo, significado e propósito. Jesus buscou o deserto para jejuar e orar, preparando-se espiritualmente para o ministério que estava por vir. O número 40 é simbólico na tradição bíblica, frequentemente relacionado a períodos de teste, preparação e transformação espiritual. Durante esses 40 dias, Jesus estava sozinho, sem companhia humana. O deserto, sendo um lugar isolado e desafiador, proporcionou a ele um ambiente propício para reflexão, meditação e comunhão com Deus. Essa experiência intensiva de jejum e oração fortaleceu sua conexão divina e o preparou para enfrentar os desafios e tentações que viriam em seu ministério público. Ao escolher o deserto, Jesus demonstrou o valor do recolhimento espiritual, do autoconhecimento e da dependência total de Deus. Essa jornada não apenas fortaleceu seu espírito, mas também estabeleceu um exemplo para os seguidores sobre a importância do jejum, oração e busca espiritual profunda. A escolha de Jesus de passar 40 dias no deserto foi uma decisão de profundo significado espiritual. O deserto, na tradição judaica, é frequentemente associado a um lugar de provação, purificação e encontro com Deus. Essa prática de jejuar por um período prolongado também ecoa tradições antigas, como os 40 anos de peregrinação dos israelitas no deserto. Ao se isolar nesse ambiente árido, Jesus estava se submetendo a um período intenso de autoexame e discernimento espiritual. Ele buscava clareza sobre sua missão divina e aprofundamento na comunhão com o Pai Celestial. O jejum, além de ser uma prática comum na espiritualidade judaica, era uma forma de renúncia voluntária, uma entrega completa à vontade de Deus. No deserto, Jesus enfrentou não apenas a ausência de comida, mas também a solidão e as tentações. O relato bíblico menciona que ele foi tentado por Satanás, resistindo às seduções do mal. Esse período de provação e resistência fortaleceu a determinação de Jesus e confirmou sua fidelidade à vontade divina. A narrativa das tentações de Jesus no deserto é um episódio significativo registrado nos evangelhos. Após os 40 dias de jejum, Jesus foi tentado por Satanás em 3 ocasiões específicas. Cada tentação revela aspectos importantes da natureza divina de Jesus e sua missão. Transformar pedras em pães. Satanás tentou explorar a fome física de Jesus, sugerindo que ele transformasse pedras em pães para saciar sua fome. No entanto, Jesus respondeu citando as Escrituras, afirmando que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Mateus 4:4. Essa tentação destaca a prioridade de Jesus em confiar na vontade de Deus, mesmo em meio às necessidades físicas. Atirar-se do pináculo do templo. Satanás tentou Jesus a atirar-se do pináculo do templo, sugerindo que os anjos o livrariam de qualquer dano. Jesus respondeu novamente com uma citação das Escrituras, afirmando que não se deve tentar a Deus. Essa tentação destaca a confiança absoluta de Jesus na vontade divina, recusando-se a realizar ações irresponsáveis para provar sua divindade. Adoração em troca de reinos terrenos. Satanás ofereceu a Jesus todos os reinos do mundo em troca de adoração. Jesus rejeitou essa tentação, afirmando que apenas a Deus deve-se prestar adoração. Essa tentação destaca a rejeição de Jesus a qualquer compromisso com o mal ou adoração a algo além de Deus. Essas tentações não eram apenas desafios físicos ou emocionais, mas sim testes fundamentais da fidelidade, confiança e lealdade de Jesus a Deus. A resposta de Jesus em cada tentação ilustra sua completa dependência do Pai Celestial e sua firmeza em permanecer fiel à missão divina que estava prestes a iniciar. Essa experiência no deserto fortaleceu Jesus para enfrentar os desafios que viriam durante seu ministério público. A ausência de companhia humana realça o caráter íntimo dessa jornada. Ao se retirar do convívio social, Jesus demonstrou a importância da comunhão direta com Deus, enfatizando a necessidade de momentos de reclusão para fortalecer a vida espiritual. Os 40 dias no deserto representam um capítulo fundamental na preparação de Jesus para o seu ministério, marcado por autoconhecimento,
resistência espiritual e uma profunda entrega à vontade divina. Essa experiência moldou seu caráter e o equipou para enfrentar os desafios significativos que estavam por vir. O jejum de Jesus no deserto foi motivado por diversos propósitos espirituais e simbólicos. Preparação espiritual. Jesus jejuou como uma preparação intensiva para o início de seu ministério público. Essa prática era comum na tradição judaica como um meio de buscar a vontade de Deus e fortalecer a conexão espiritual. Exemplo para os seguidores. Ao jejuar, Jesus deixou um exemplo para seus seguidores sobre a importância do autocontrole, da renúncia voluntária e da dependência de Deus. Ele ensinou que o jejum, quando feito com motivações corretas, pode ser uma prática espiritual benéfica. Testemunho contra as tentações. Durante os 40 dias de jejum, Jesus enfrentou as tentações de Satanás. Seu jejum não apenas simbolizou a resistência ao desejo físico, mas também serviu como um testemunho de sua completa dependência de Deus em meio às adversidades. Simbolismo bíblico. O número 40 tem significado simbólico na Bíblia, frequentemente associado a períodos de teste, preparação e transformação espiritual. O jejum de Jesus durante esse período intensificou o significado desse simbolismo. Comunhão com Deus. O deserto, escolhido como o local para o jejum, representa um lugar de isolamento propício para a comunhão profunda com Deus. O tempo de jejum permitiu que Jesus se conectasse de maneira íntima com o Pai Celestial. Em resumo, o jejum de Jesus foi uma prática espiritual profunda e multifacetada, destinada a prepará-lo para seu ministério, fortalecer sua resistência espiritual contra as tentações e proporcionar um exemplo inspirador para aqueles que o seguiriam. A jornada de Jesus no deserto, marcada pelo jejum e pelas tentações, é um episódio de profundo significado espiritual. Essa experiência não apenas preparou Jesus para o seu ministério público, mas também ofereceu lições valiosas para todos nós. Ao resistir às tentações de Satanás, Jesus demonstrou uma firmeza inabalável em sua missão divina. Ele recusou compromissos com o mal, confiando inteiramente na vontade de Deus. Essa resistência é um exemplo inspirador para nós, mostrando que podemos superar as tentações por meio da confiança em Deus e da firmeza em nossos princípios. O período de jejum de Jesus destaca a importância da disciplina espiritual, do autocontrole e da busca constante da vontade divina. O deserto, muitas vezes visto como um lugar árido e desafiador, tornou-se o cenário propício para a comunhão íntima de Jesus com o Pai Celestial. Ao refletir sobre a jornada de Jesus no deserto, somos convidados a considerar nossos próprios momentos de desafio e tentação. Podemos encontrar inspiração na firmeza de Jesus e buscar a orientação divina em nossas próprias vidas. Que este relato nos motive a fortalecer nossa conexão espiritual, a resistir às tentações que enfrentamos e a confiar plenamente na vontade de Deus. Assim como Jesus emergiu do deserto fortalecido e preparado, podemos encontrar renovação espiritual e direção divina em nossas próprias jornadas de fé.